Sr. Presidente, cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado, agradecer a exposição e a apresentação do orçamento que aqui acabou de fazer e dizer, Sra. Ministra, que neste momento da apreciação na generalidade do Orçamento da Segurança Social, como a Sra. Ministra referiu, e bem, um importante orçamento que tem muita interferência na vida das pessoas, nós gostaríamos de ver esclarecidas algumas questões que, apesar desta apresentação, não ficaram esclarecidas e, sobretudo, pela falta de concretização. E, portanto, nós entendemos que, sendo este orçamento um documento fundamental, um instrumento fundamental da execução das políticas do Governo, é preciso saber exatamente aquilo que se vai fazer, como se vai fazer e quando se vai fazer. E, portanto, este será o momento e esperemos que no final desta audição nós possamos todos ficar mais esclarecidos de como, quando e o que é que vai ser efetivamente feito. E começar por dizer, Sra. Ministra, que a nossa preocupação relativamente a este orçamento começa desde logo com as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, quando começou referindo-se a este orçamento, dizendo que era um orçamento de continuidade. E a nossa preocupação vai logo aí nesta afirmação. Sendo um orçamento de continuidade, preocupa-nos que seja um continuar de promessas e continuar a não cumprir. Que seja um continuar de apresentar verbas que depois vamos a verificar e acabam por não ser executadas. E isto preocupa-nos porque, naturalmente, isto vai influenciar quer a vida das pessoas, quer aquilo que é o importante funcionamento e normal funcionamento da sociedade. E vou começar por referir uma questão muito em concreto que nos preocupa, que já foi inúmeras vezes debatida neste Parlamento, que já levou inclusive à intervenção da Sra. Provedora de Justiça e que tem a ver e que não foi referido pela Sra. Ministra e, portanto, aproveitar este momento, que é uma matéria que coloca inúmeras pessoas numa situação dramática de dificuldades económicas por falta do processamento das suas pensões. Como referi, este é um problema que já é antigo. Durante estes 4 últimos anos do Governo Socialista, o problema, e como foi referido recentemente pela Sra. Provedora de Justiça, o problema agravou-se, as queixas não param de aumentar e, embora a Sra. Ministra já tenha tido a oportunidade de dizer que os prazos estão a encurtar, a verdade é que o problema não está resolvido, não sabemos quando estará resolvido e lembro, há inúmeras pessoas numa situação desesperada por incumprimento por parte do Estado. E, portanto, nós sabemos que o Governo tenciona colocar, no que diz respeito aos trabalhadores portugueses no estrangeiro, que pretende colocar funcionários nas embaixadas e consulados para resolver atrasos que vão, em alguns casos, mais de 2 anos, e nós gostaríamos de saber quando é que vai concretizar efetivamente também esta colocação. E, Sra. Ministra, depois deste esclarecimento, dizer que esta questão, este atraso no processamento das pensões, traz 2 graves problemas. Um que já referi, que é as dificuldades em que coloca as pessoas. O outro é uma dupla penalização por parte do Estado. É que é uma penalização destes cidadãos em sede de IRS. Porque o facto do Estado, quando pagar tarde, paga só de uma vez. E ao pagar só de uma vez, vai atirar o cidadão, o rendimento do cidadão, para um escalão mais elevado em termos de IRS. O que significa, na prática, é que aquilo que a pessoa recebe é inferior àquilo a que ela tem direito. Portanto, nós estamos a assistir a uma situação gravíssima em que o Estado criou uma situação e não a resolve. E porque não houve vontade política, mesmo depois de devidamente alertada, inclusive, volto a repetir, pela Sra. Provedora de Justiça, o Governo Socialista, o anterior Governo, o Governo Socialista com o mesmo Primeiro-Ministro, acabou por não resolver a situação. E por iniciativa do PSD foi apresentada uma alteração à lei para permitir a correção destas situações e para permitir que o cidadão que recebe de uma só vez não fosse penalizado e pudesse apresentar declarações retificativas de sede de IRS. O que é que nos deparamos? Essa alteração foi aprovada, a antecessora da Secretária de Estado da Segurança Social veio congratular-se com essa situação e publicamente referir que a situação estaria resolvida e, portanto, a injustiça que o Estado criou estaria sanada, mas a verdade é que não é assim. E nós deparamos-nos com notícias, Sra. Ministra,
notícias e factos, e os cidadãos fazem-nos chegar, em que o Fisco trava a devolução de IRS aos pensionistas. Portanto, ao contrário daquilo que prometeu, que iria fazer na sequência de uma alteração que saiu do Parlamento, a verdade, Sra. Ministra, é que o Estado, isto é, claramente esta situação, o Estado tem receita que é devida aos cidadãos e que não é dinheiro do Estado. E isto é inaceitável. Isto não é próprio de um Estado de bem, isto não é próprio de um Estado de Direito. E, portanto, nós entendemos que, independentemente de o Fisco dizer, e o Sr. Ministro das Finanças já havia ter dito que concorda com esta posição do Fisco, independentemente daquela que seja a posição face à legislação, que veio tentar corrigir estas injustiças, é o Estado que tem a obrigação, e aliás isto devia ser feito oficiosamente pelo Estado, porque é uma situação que não pode ser tolerada. Os cidadãos estão a ser penalizados 2 vezes e, portanto, Sra. Ministra, este é um momento que temos o Orçamento de Estado para ouvirmos da Sra. Ministra qual é a posição. Já sabemos que a posição do Sr. Ministro das Finanças é de que não vai corrigir esta injustiça. Nós não queremos acreditar que isto vai ficar desta forma e gostaríamos de ouvir a posição da Sra. Ministra relativamente a esta matéria, ou se a intenção é ficar tudo assim e continuar a penalizar os cidadãos. Uma outra matéria, Sra. Ministra, que gostaria de perguntar, prende-se com as questões do aumento das pensões. No passado, o Governo fez um aumento extraordinário das pensões, o que não está refletido, das pensões mais baixas, o que não está refletido nesta proposta de lei que agora é submetida ao Parlamento. Nós gostaríamos de perguntar porquê, sendo que o argumento utilizado pelo Governo foi que este aumento extraordinário das pensões mais baixas seria um importante instrumento para combater a pobreza entre idosos. E, portanto, gostaríamos de perceber porque é que não está contemplado neste Orçamento de Estado. Passaria agora para uma outra matéria, Sr. Ministro, muito relevante, que tem a ver com o setor social e solidário. E aqui dizer o seguinte: o Estado tem vindo constantemente a falhar naquilo que é os compromissos que deveria assumir com este setor social e solidário, designadamente com o compromisso para a cooperação, os acordos de cooperação que têm sido assinados tardiamente. Nós esperemos que esta lógica de funcionamento do Governo mude para o futuro, mas queremos perceber uma questão muito em concreto. É que estes acordos devem ser revistos. Devem ser revistos desde logo porque nós sabemos que este é um setor estratégico para a nossa sociedade, é um setor estratégico para a nossa economia, emprega inúmeras pessoas e o impacto do aumento do salário mínimo que concordamos, mas deve ser refletido nestes acordos. E nós queremos saber, o Governo já disse que ia fazer essa revisão, queremos saber, aliás, entendemos até que já deveria estar feita, mas queremos saber quando é que vai ser feita e se efetivamente vai ser feita. E também queremos saber se nessa revisão, ou que esperamos que ocorra rapidamente, o Estado vai finalmente pôr fim ao subfinanciamento com estas instituições no que diz respeito à prestação, aos serviços que estas prestam à sociedade. Designadamente, Sr. Presidente, só para terminar, é que estas instituições substituem-se ao Estado em muitos aspectos da vida, designadamente na saúde. E nós não queremos, sabemos que a saúde está no caos que está, estas instituições têm acudido a inúmeras pessoas e nós não queremos que continue o caos com mais caos. Muito obrigada, Sra. Ministra.